Saudações para você que está aí do outro lado da tela, tudo bem por aí? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Dart Geek e o host do podcast Mensagem na Garrafa, né? E mais uma vez eu estou aqui atacando de youtuber, né? Para fazer mais uma resenha de livros, que é esse título que você está vendo aí no nome do vídeo, né? E o título em questão, meus amigos, é esse aqui, ó. Esse tijolo aqui maravilhoso, que é o Origem, do Dan Brown, né? Dan Brown, que é um escritor americano que ficou conhecido mundialmente pelo mega best-seller O Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno, Ponto de Impacto. Muitos dos livros dele já foram adaptados para o cinema, né? Código da Vinci, por exemplo, né? Em que o nosso querido professor de simbologia Robert Landau é interpretado por ninguém menos que pelo Tom Hanks, né? Que foi uma boa interpretação. O filme é divertido, mas não chega a ser tão bom quanto as leituras, né? Quanto os livros dele, né? Os filmes não são lá muito bons assim, né? Mas já é um bom começo. Mas vamos falar desse livro aqui, que é o Origem, do Dan Brown. Foi o mais recente que eu li. E, cara, foi uma experiência muito legal ler esse livro, né? Aqui, é um livro que você pode ver bem grosso, né? É uma edição de bolso, né? Meio que uma edição de bolso, uma ediçãozinha menor, né? Os livros do Dan Brown geralmente são maiorzinhos assim, ó. Eles são maiorzinhos assim, ó, em comparação com esse. Esse é meio que uma edição pocket, né? Tem em torno aí de 500 páginas, mas, cara, é uma leitura que te prende do começo ao fim. É uma leitura fluida, não usa uns termos, um linguajar muito rebuscado e aí não complica a sua leitura. É uma leitura fluida, é uma leitura natural, é uma leitura que prende você do começo ao fim. Você quer saber o que vai acontecer nos eventos. E aí quando você lê, quando você está lendo assim durante uma parte do seu dia, quando você vê, você já leu 100 páginas, 150 páginas, porque você quer saber o que vai acontecer realmente. Então, é uma leitura que eu gostei bastante. Não é o meu favorito do Dan Brown, devo dizer aqui. O meu favorito do Dan Brown é esse aqui, que é o Inferno. Mas esse aqui também foi muito bom, né? Então vamos falar um bocado de forma mais esmiuçada sobre o livro Origem aí do Dan Brown, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Uma primeira parte do vídeo eu vou fazer uma resenha sem spoilers, para você que não leu o livro, e depois eu faço uma resenha com spoilers, né, para quem leu o livro ou para quem está por sua própria conta em risco e quer saber, né, a resenha com spoilers, né. Mas aí, antes da gente começar o vídeo, dá aquele like maroto, faz a sua inscrição no canal, aciona o sininho para sempre que tiver novidade e fica ligado que essa semana ainda vai ter novidade lá no Mensagem na Garrafa Podcast, o podcast no qual eu sou o host, e você vai poder conferir o nosso conteúdo no Spotify ou no YouTube aqui mesmo. Então, assina o canal, dá aquele like maroto, aciona o sininho e faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Bom, partindo para a leitura propriamente dita, meus amigos, a sinopse é o seguinte, né? Teve um aluno do Robert Landau, né? O Robert Landau é o professor de simbologia, né? Muito famoso. Teve um aluno do Robert Landau que foi o Edmund Kirsch. Edmund Kirsch, que era um bilionário, muito inteligente, filantropo, ateu, né? Entusiasta do progresso científico, da tecnologia e também futurólogo, né? Ele era o cara que elaborava previsões de futuro e muitas dessas previsões de futuro se concretizaram, né? Então essa era a fama mundial do Edmund Kirsch, que era ex-aluno do Robert Landau, né? E aí o Edmund Kirsch, ele vem a público chamando um grupo seleto de pessoas para ir lá no Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, né? Museu Guggenheim de Bilbao, que é uma construção magnífica, né? Toda de pilastras cinzas e tal. É um museu de arte moderna, né? Então é um museu muito bonito, né? De visitar e tudo mais. Tem
exposições de arte moderna lá maravilhosas, né, que ele cita aqui ao longo do livro. Mas enfim, o Edmund Kirsch escolheu o Museu Guggenheim de Bilbao para mostrar para uma plateia seleta ali presencialmente e via internet pelo mundo todo a descoberta mais importante que ele fez na vida dele e que vai impactar diretamente a vida da humanidade e o futuro da humanidade. E qual foi essa descoberta? Na verdade, foram duas descobertas. Ele fez uma descoberta que ele respondeu às duas questões mais fundamentais da existência humana. De onde viemos, para onde vamos? Então, essas são as duas perguntas fundamentais da existência humana que ele responde por meio dessa descoberta e que justifica aí o nome do livro, né? Origem. E aí o Edmund Kirsch, né, usando todo o conhecimento que ele tem de tecnologia, inteligência artificial e futurologia, ele vai chegar a público, né? E aí ele vai fazer uma apresentação super teatral, né, para poder contar ao mundo a descoberta dele, que em última análise vai invalidar completamente a religião. A religião vai se tornar coisa do passado, as pessoas não vão mais acreditar em Deus, não vão mais acreditar que foram criadas por Deus, e também vai colocar em xeque o futuro da humanidade, a relação da humanidade com a religião e a situação do mundo, né? A situação da humanidade que a gente vive hoje. Mas aí, ele começa a fazer essa apresentação, o Robert Landon está presente, e aí, no meio da apresentação, ele é assassinado. E aí todo mundo fica sem saber qual foi a descoberta, a grande descoberta do Edmund Kirsch. E aí é aquele plot clássico que é a fórmula do Dan Brown, né? Tem uma situação que acaba acontecendo um crime, um assassinato, o Robert Landon convenientemente está presente e esse assassinato, esse crime, leva a um determinado símbolo que tem que ser decifrado. O Robert Landon é um professor de simbologia, ele convenientemente está na cena do crime, ajuda a decifrarem aquele símbolo, e aí ele começa a maratona de investigações, de perseguições, até ele resolver definitivamente o mistério, né? Essa é uma fórmula que está presente em todos os livros do Dan Brown, né? Inclusive é uma crítica que se faz muito ao Dan Brown, né? Pô, o Dan Brown tem sempre a mesma fórmula, não muda nunca e tal, que não sei o quê. É uma crítica que se faz a ele, mas cara, a maneira como ele reinventa essa fórmula, especialmente nesse livro aqui e no Inferno, que é o meu favorito, pô, me agradam muito, cara. Ele tem o know-how dele de escrever, de elaborar histórias, de elaborar personagens e tal, mas cada vez que ele se reinventa para contar uma história diferente, é uma coisa que funciona, cara. E funcionou muito bem nesse livrinho aqui. Bom, então o Robert Landon presencia o assassinato do Edmund Kirsch, e aí ele começa a ficar intrigado, né? Afinal de contas, o que era essa descoberta que o Edmund Kirsch fez, que iria comprometer o mundo todo, que iria comprometer a humanidade enquanto tal, né? E aí ele vai naturalmente, né, se aliar a uma mulher extremamente bonita, inteligente e bem resolvida para tentar desvendar o mistério. E cara, é uma leitura, como eu já disse aqui, é uma leitura que te prende do começo ao fim. Quando você vê que o Edmund Kirsch foi assassinado e ele não revelou a grande descoberta dele, você quer saber que raio de descoberta é essa. É tudo o que você mais quer saber. E aí você vai lendo o livro, cara, quando você vê, você já leu 150, 200 páginas em um dia. Coisa desse naipe, né? Então, cara, é uma narrativa muito fluida, é um thriller. Antes de mais nada, é um thriller. É uma narrativa investigativa, é uma narrativa que envolve ação, que envolve assassinato, que envolve risco de vida. Então, o gênero thriller é um gênero que me cativa muito, é um gênero que eu gosto muito e, naturalmente, não foi diferente aqui com a Origem do Dan Brown. Então, para você que quer saber qual foi a descoberta que o Edmund Kirsch fez,
recomendo dar uma conferida nesse livrinho aqui, que vale a pena. Bom, essa então foi a nossa primeira parte da resenha, sem spoilers. Mas vamos então agora para a resenha com spoilers, né? Bom, como eu já falei aqui ao longo da sinopse, né, o Edmund Kirsch é assassinado, e aí a gente precisa falar um bocado sobre os personagens desse livro aqui, que são muito legais de você acompanhar a trajetória de cada um deles, né? O primeiro de todos é o Edmund Kirsch, né? Bilionário, filantropo, especialista em tecnologia, futurólogo, vegano, ateu declarado e tudo mais, né? Se você quiser ter uma boa noção do Edmund Kirsch, imagina um Elon Musk do bem. Imagina se o Elon Musk fosse um ser humano exemplar. Imagina se o Elon Musk fosse um ser humano preocupado com a mudança climática, preocupado com o bem-estar da humanidade, preocupado em combater a fome, preocupado em combater o trabalho escravo que ele usa lá nas minas de diamante que ele explora. Imagina um Elon Musk do bem. Imagina um Elon Musk do bem, e aí você vai ter uma ideia mais ou menos de como é o personagem do Edmund Kirsch. E aí, cara, além do Edmund Kirsch, né, tem o Robert Landon, que a gente já conhece desde outros carnavais, né? Código da Vinci, Anjos e Demônios, Inferno e tudo mais. E aí ele renova, né, ele repete a trajetória dele, né, repete o papel dele aqui, muito bem, muito competente como sempre. Outra personagem muito boa mesmo, é a Ambra Vidal, que é a sidekick do Landon, né, nessa aventura aqui. É a parceira dele no crime, né, a parceira dele de aventura, que ela é uma mulher que ela é a curadora, né, ela é a responsável pelas exposições do Museu Guggenheim de Bilbao, e ela recebeu uma proposta de casamento de ninguém menos que o príncipe da Espanha. Então ela é a futura rainha da Espanha, que está participando aqui junto com o Robert Landon. Ela é descrita como uma mulher muito bem resolvida, muito independente, muito autônoma e, sobretudo, muito bonita. Todas as mulheres que participam das aventuras do Robert Landon são mulheres absurdamente bonitas, excepcionalmente bonitas. São todas beldades maravilhosamente bonitas, né? Cara, quando eu li a descrição da Ambra Vidal aqui, a primeira imagem, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Ana de Armas, aquela atriz hollywoodiana, né? Ana de Armas, que se você não sabe, ela interpretou filmes como Blade Runner 2049, né? Que ela interpretou a Joy, aquela inteligência artificial, né? Cara, se você pensa em uma mulher que é tão bonita, que chega a ser irritante, cara, dá raiva uma mulher dessa ser tão bonita assim. Eu penso geralmente na Ana de Armas. Porra, a descrição dela pra mim bateu perfeitamente com a descrição da Ambra Vidal aqui. E eu acho que se tivesse uma adaptação cinematográfica do Origem, cara, eu acho que a Ana de Armas poderia ter uma pontinha nesse filme, né? Vamos ver se vai ter uma adaptação mesmo pra ver como é que vai ser. Mas a Ambra Vidal, ela é muito bem resolvida, ela é independente, ela é perspicaz, ela é sagaz, ela é decidida. Cara, o Robert Landon só topa entrar na investigação porque ele foi convencido pela Ambra Vidal. Para vocês terem ideia do poder de oratória, né? Do poder de lábia, do poder de boa resolução, como ela é bem resolvida, né, nas situações, né? E aí tem também os outros funcionários da Guarda Real, né, que participam, né? A Guarda Real da Espanha, né, que eles têm até uma participação aqui. O vilão, cara, o vilão é muito legal. Eu nunca vi um background tão grande, tão bem construído para um vilão quanto o vilão desse livro aqui, né, que é o Almirante Luiz Ávila, o Almirante da Marinha, né. Ele é o cara que dá o disparo que mata o Edmund Kirsch, né. E aí, cara, é um personagem que tem você se compadece da história, do sofrimento, do trauma do Luiz Ávila, né? Eu nunca me senti assim tão compadecido pelo sofrimento de um vilão. Eu nunca entendi tanto as motivações de um vilão
quanto eu entendi aqui a motivação do Luiz Ávila, né, do Almirante Luiz Ávila nesse livro aqui. Acho que o único personagem, o único vilão que me cativou mais do que o Luiz Ávila foi o Darth Vader. Pra você ter uma ideia do porte da coisa aqui que a gente tá lendo. Mas cara, falando de personagens desse livro, não tem como a gente não falar do personagem mais intrigante do livro todo, que é o Winston. O Winston é uma inteligência artificial criada pelo Edmund Kirsch. E aí o Winston guia os visitantes na exposição do Museu de Bilbao antes da apresentação. O Winston guia o Robert Landon e a Ambra Vidal ao longo de toda a investigação, ou pelo menos a maior parte dela. E aí eles encontram, né, o computador, né, em que o Winston tá sendo mantido, né. Pô, é uma inteligência artificial muito legal. Cara, se em nenhum momento o Dan Brown tivesse falado que o Winston é uma inteligência artificial, você não iria suspeitar. Esse é um efeito que ele conseguiu botar muito bem no livro, né? Ao mesmo tempo que os personagens, num primeiro momento, não perceberam que o Winston era uma inteligência artificial, você também não percebe a princípio. Ele conseguiu deixar essa sementinha, essa pulga atrás da orelha e ficou uma coisa bem legal. Você surpreende quando você descobre que o Winston é uma inteligência artificial, né? E aí a gente está caminhando já para os finalmente, né? Que é efetivamente a descoberta feita pelo Edmund Kirsch. Cara, eu gostei muito de como ele respondeu a primeira pergunta, mas eu me decepcionei um pouco quando ele respondeu a segunda pergunta. Ou seja, quando ele respondeu de onde nós viemos, eu achei uma explicação bem legal. Agora, quando ele falou para onde vamos, aí eu já... Porra, que decepção, fiquei esperando tanto para saber essa resposta, li o livro todo para saber essas duas respostas e, porra, me decepcionei com a segunda resposta e tal. Aí eu fiquei meio decepcionado, assim, mas nada que comprometesse a boa experiência da leitura, né? E aí, cara, o que o Edmund Kirsch efetivamente descobre, né? Ele vai refazer, né? Ele vai retomar uma experiência que aconteceu realmente no mundo, né? Que foi a experiência de Miller e Urey. Miller e Urey eram dois cientistas que eles tentaram criar matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Eles simularam em laboratório as condições da Terra primitiva que permitiu o surgimento dos aminoácidos. E aí, dos aminoácidos surgem as primeiras células, as primeiras organelas celulares. Aí surge a cadeia de DNA, e surgindo a cadeia de DNA, meu amigo, surge a vida por consequência, né? Então, o Miller e o Urey foram dois cientistas que tentaram recriar em laboratório as condições da Terra primitiva para tentar criar matéria viva da matéria inorgânica. E aí, o Edmund Kirsch, ele retoma essa experiência e, usando o recurso da inteligência artificial, ele consegue extrapolar essa experiência. Ele consegue identificar qual foi a falha dessa experiência que não gerou aminoácido nenhum, né? Porque na experiência real do Miller e do Urey, eles não conseguiram reproduzir, né, um ser vivo a partir de matéria inorgânica. Realmente a teoria da abiogênese não funcionou aí. E aí, cara, e aí o Edmund Kirsch usa a inteligência artificial para extrapolar a experiência de Miller e Urey, e ele consegue recriar digitalmente, usando inteligência artificial, a experiência de Miller e Urey, de modo a fazer com que a experiência tivesse um saldo positivo, de modo a fazer com que a experiência tivesse um resultado positivo, ou seja, de modo que por meio da experiência de Miller e Urey, você conseguisse reconstituir o passo a passo que gerou os primeiros seres vivos. E aí, cara, eu achei isso de uma sagacidade, de uma sacada muito boa. Eu já tinha ouvido falar da experiência de Miller e Urey, né? Mas, cara, a ideia de usar a inteligência artificial para considerar variáveis novas e extrapolar a experiência de Miller e Urey de modo a conseguir fazer uma reconstituição do passo a passo da vida, porra, foi sensacional, cara. Foi sensacional, cara.
Eu lembro que eu estava lendo esse livro aqui na condução do trabalho para casa, né? Quando eu li essa parte da experiência, eu dei um berro. Eu falei, caramba! Assim, todo mundo na condução ficou me olhando assim, tipo, que maluco é esse? Que drogas que ele tá usando? Eu sou assim, né? Eu não uso drogas, mas as minhas drogas são essas aqui. Bom, a primeira pergunta ele conseguiu responder. De onde nós viemos? Viemos de matéria inorgânica, que devido às condições da Terra primitiva começaram a criar associações, e essas associações, no objetivo cósmico, no objetivo natural de dispersar a energia, e aí ele chama de entropia, né? A entropia nada mais é do que a dispersão de energia. Então, ele entendeu que o Edmund Kish entendeu que todas as associações físico-químicas têm por objetivo liberar energia. E aí ele recria essa experiência do Miller-Urey usando essa premissa, e aí ele consegue reconstituir a vida a partir da inteligência artificial. O segundo passo, a segunda pergunta, né? Para onde nós vamos? Aí eu já me decepcionei, né, um pouquinho, mas vamos lá. A resposta dele é de que vai surgir uma espécie nova, né? Os seres humanos estão cada vez mais dependentes da máquina, cada vez mais as máquinas estão associadas à nossa biologia. Por exemplo, quando a gente pensa na medicina, né, uma pessoa respirando por aparelhos, quando a gente pensa nos telefones celulares que a gente coloca no ouvido, nos fones de ouvido, nos microfones e tudo mais. Então, cada vez mais as máquinas estão condicionadas pela biologia humana, de modo que as máquinas em algum momento vão fazer parte da biologia humana. E aí quando as máquinas começarem a fazer parte da biologia humana, aí a gente vai se tornar uma espécie nova. E é essa a resposta dele para a pergunta, para onde vamos? Cara, essa ideia não é nova, viu? Essa ideia já está lá desde Star Trek, quando apareceram os Borgs pela primeira vez em Star Trek. Então, cara, não é uma ideia nova essa ideia de ciborgues, né, com partes mecânicas e partes biológicas e tal. Essa ideia não é nova. Então, por isso eu achei, achei meio decepcionante esse final, né? Mas, cara, resumindo tudo, é uma história que te prende da primeira à última página, é uma leitura fluida, é uma leitura intrigante e é um thriller de investigação. Então tem toda a fórmula Dan Brown aí que me prendeu para essa leitura, apesar do final ter sido meio decepcionante, né? Essa resposta à segunda pergunta, para onde vamos? A primeira pergunta eu gostei bastante, como eu já falei aqui, mas a segunda me decepcionou um pouco. Outro fator assim que me decepcionou um pouco, né, me deixou assim meio frustrado, foi o seguinte: quando o Edmund Kish morre, você quer saber o que afinal de contas ele descobriu a qualquer custo. E você tem que vencer o volume todo do livro até você chegar no raio do capítulo em que ele fala a descoberta. E isso é uma experiência meio frustrante, né, fazer o quê? Mas é uma narrativa muito boa, é um thriller, é emocionante, tem uma boa história a ser contada e bons personagens. E, cara, voltando lá à escala do sabre de luz vermelho, que eu falo lá no Mensagem na Garrafa Podcast, eu dou a nota de 4. 4 sabres de luz vermelhos para o livro Origem, do Dan Brown. Mas o meu favorito, como eu já cheguei a dizer, ainda é O Inferno, que um dia eu ainda vou falar sobre esse livro aqui. Mas por hoje a gente vai falar só do Origem. Então, 4 sabres de luz vermelhos de um total de 5 para o livro Origem, do Dan Brown. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Se você gostou da nossa abordagem, do nosso conteúdo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para sempre que tiver novidade. E tem novidade no Mensagem na Garrafa Podcast ainda essa semana. Acompanhe a gente lá no Mensagem na Garrafa Podcast, que pode ser no YouTube ou no Spotify, que a gente tem conteúdo sobre cultura nerd de maneira geral, leituras, discos, rock, música, o que você quiser. Então, eu agradeço imensamente a paciência de todos vocês que chegaram até aqui. Faz o triplo C,
curte, comenta e compartilha, que dá aquela moral pro canal, e eu agradeço de coração a sua presença até aqui. Então, meus amigos, um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima leitura, até a próxima resenha. Valeu!